Chegamos na nossa última aula do curso de Física Básica. Agora você vai aprender a resolver questões sem utilizar fórmulas, utilizando o princípio da regra de 3. Vamos nessa! Antes de mais nada, é importante que você saiba que não é qualquer questão de física que você pode resolver por regra de 3. Mas o que eu posso te dizer é que uma boa parte delas, esse mecanismo de fato funciona. Mas por que não funciona com todas? Porque a gente precisa tomar cuidado com esses três critérios, são as condições para que você possa utilizar a regra de 3. Primeira condição, você deve ter grandezas proporcionais na questão. E o que são grandezas proporcionais? Como você viu comigo na aula de número 8, são grandezas que se relacionam, ou de maneira direta, são as grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta, quando uma diminui, a outra diminui, mas existem também as grandezas inversamente proporcionais, são aquelas grandezas que se relacionam de maneira, como o nome diz, inversa, quando uma aumenta, a outra diminui, e assim por diante. Então as grandezas proporcionais precisam estar presentes na questão. Um outro detalhe importante é que você precisa de uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade ela é apresentada na questão, é uma grandeza física, pode ser a velocidade, pode ser a força, pode ser a aceleração, aí depende de cada caso. Mas é importante que tenha ali um elemento constante para que você possa utilizar a regra de 3. É assim que a gente aprende na matemática em razão e em proporção. A gente aprende a proporção, que é uma regra de 3, tem ali uma constante de proporcionalidade. Então aqui também não é diferente. Para usar a regra de 3 é necessário que exista essa grandeza constante. E a terceira condição é que as fórmulas precisam ser de multiplicação e divisão, porque a regra de 3, a proporção, é multiplicação e divisão. Então isso aqui não vale, por exemplo, se você tiver uma fórmula que envolva soma, subtração, aí não dá. Por exemplo, na primeira lei da termodinâmica, você não precisa saber isso agora, a gente aprende que existe uma relação entre três formas de energia: quantidade de calor, trabalho e variação da energia interna. Eu não posso simplesmente resolver uma questão envolvendo a primeira lei da termodinâmica por regra de 3. Por quê? Porque essa é uma lei que não envolve multiplicação nem envolve divisão. Envolve soma, envolve subtração, se você passar um elemento para o outro membro. Então, não dá para a gente resolver regra de 3 desta forma, tá? Então, uma mola tem constante elástica igual a 200 newtons por metro. Determine em newtons a intensidade da força elástica que faz a mola deformar 4 metros. Então vamos observar primeiro as condições. Nós temos aqui uma constante, 200 newtons por metro. Nós temos uma operação que envolve divisão. Ué, Fininho, como é que eu sei que envolve divisão se eu não conheço a fórmula? Pela unidade de medida, newton por metro. O por significa divisão. Então a gente vai poder sim utilizar a regra de 3 e a partir daí chegar à resposta sem conhecer a fórmula. Veja, primeira coisa que eu faço é pegar o elemento constante e a partir dele fazer a minha regrinha de 3. Ou seja, o que significa 200 newtons por metro? Significa dizer que para cada 1 metro que essa mola é deformada, é necessária uma força de 200 newtons. Então observe, deformação e força. Então, para uma deformação de 4 metros, qual a força aplicada? Vamos chamar de x. Pronto, agora que você estruturou deformação embaixo de deformação, com as mesmas unidades de medida, força embaixo de força, é só você fazer a multiplicação cruzada, o famoso cruz-credo. X vezes 1 é x, 4 multiplicado por 200 dá 800 newtons. Pronto, você chegou à resposta utilizando regra de 3, sem utilizar a fórmula. Ou seja, para eu conseguir ter uma deformação na mola de 4 metros, se faz necessário uma força de 800 newtons. Vamos agora para alguns exemplos voltados para a prova do Enem. Vamos então para a questão de número 1, Enem 2012. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar se é possível ou não usar o mecanismo da regra de 3. E observe que é possível. Primeiro,
Pelas unidades de medida, a gente percebe que nós temos divisão. Então é possível. E segundo, ele diz que o veículo deve andar continuamente na velocidade máxima. Ou seja, a velocidade máxima nos trechos vai ser constante. Olha aí a nossa constante de proporcionalidade. A diferença é que aqui nós temos dois trechos. Não tem problema. Para cada trecho, a gente utiliza uma regra de 3. Então, o primeiro trecho é um trecho que será de 80 km e vai ser percorrido por uma velocidade, vamos colocar aqui em verde, ó, que é constante de 80 km por hora. No segundo trecho, segundo a questão, a distância percorrida é de 60 km e a velocidade máxima, que deve ser constante, é igual a 120 km por hora. Olha, essa questão, por regra de 3, você faz até de cabeça, porque a questão quer saber qual é o tempo total em horas. Então, se você achar o tempo do primeiro trecho, que a gente vai chamar de T1, e somar com o tempo do segundo trecho, a gente encontra a resposta. E veja que eu posso fazer isso utilizando uma regra de 3, uma vez que 80 km por hora no primeiro trecho é constante. E o que significa 80 km por hora? Significa dizer que em uma hora ele vai percorrer 80 km. Então veja que aqui ele já está dizendo que a distância percorrida é 80. Então se ele tem 80 km a percorrer, ele vai gastar uma hora. Então 80 km por hora, repetindo, significa dizer que ele vai gastar uma hora ao percorrer 80 km. Então esse tempo do primeiro trecho a gente já encontrou, uma hora, fazendo de cabeça. E o segundo trecho, nós temos a velocidade constante, que nesse caso aqui é de 120 km por hora. Agora eu vou estruturar, tá? A gente também pode fazer de cabeça, uma continha bem fácil, mas só para poder ficar melhor para a gente visualizar. O que é que significa 120 km por hora? Que ele vai percorrer 120 km em uma hora. Prontinho. Então, em 60 km, observe que é a distância que ele percorre no segundo trecho, ele vai estar gastando um tempo que a gente vai chamar de x. Ou seja, olha que conta fácil. Fazendo a multiplicação cruzada, né, nem precisa, porque a metade da distância vai dar a metade do tempo, mas você vai ter x igual a 60 dividido por 120, que vai dar 0,5 hora, que é o mesmo que meia hora. Prontinho, bem fácil a questão, né? E aí a gente somando esses dois tempos, uma hora mais meia hora, a gente chega na resposta, que é 1,5 hora. Tá aí a questão de número 1. Vamos agora para a questão de número 2. Enem PPL 2013. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para o controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Só um detalhe importante, tá? Quando uma questão falar em relação, relação significa divisão, relação significa razão. Isso vale para qualquer questão de física. Quando uma questão te pedir ou te der uma relação, ele está te dando a divisão. Nesse caso aqui, ele está me dizendo que é uma divisão entre quem? Distância e tempo. Então perceba que nós temos aqui uma divisão. Então nós podemos utilizar a regra de 3, porque ela é válida para multiplicação e para divisão. Beleza, então um critério aí nós já temos. Continuando, cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. Aí ele diz, a distância entre dois sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. Vamos para o comando. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é 80 km por hora, sem receber uma multa, é... Bom, então o que é que nós vamos fazer? Vamos usar a regra de 3. Ele vai utilizar a velocidade limite entre esses dois sensores. Então, como o objetivo é achar o menor tempo, então ele vai estar ali o tempo inteiro com 80 km por hora. Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade. E o que significa uma velocidade constante de 40 km por hora? Significa dizer que em uma hora ele vai estar percorrendo 40 quilômetros. Beleza. Só que a distância entre os dois sensores é de 2 metros. Então nós vamos ter aqui 2 metros e isso será percorrido num tempo que é a nossa resposta, que nós vamos chamar esse tempo de x. Então veja, tempo embaixo de tempo, distância embaixo de distância. Só tem um detalhe nessa questão que você vai precisar ficar atento.
Veja que a questão quer que você encontre o tempo em segundos. Então, o tempo tem que estar em segundos para que você não encontre um resultado diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar de uma das aulas do curso de Física Básica, Transformações de Unidades, ó, e vamos transformar 1 hora para segundos. 1 hora tem quantos segundos? 3.600. Então, a gente coloca aqui 3.600 segundos. E outra coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte, ó, aqui está em quilômetro e aqui está em metro. Então, o ideal é que você coloque tudo na mesma unidade, senão você erra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa unidade aqui de quilômetro para metro. Então, de quilômetro para metro, a gente acrescenta 3 casas na escala de múltiplos e submúltiplos. Então, vai ficar 40.000 metros. Prontinho. Fiz a regra de 3, agora eu vou para a multiplicação cruzada, certo? Vou te dar uma dica. Simplifica. Você ainda pode simplificar. Como assim, fininho? Nós podemos, numa regra de 3, simplificar elementos que estão na horizontal, ó, ou elementos que estão na vertical. Porém, a gente não pode simplificar elementos da diagonal. Então, por exemplo, eu não posso simplificar 3.600 por 2, porque eles vão se multiplicar, é diagonal. Eu não poderia simplificar 40.000 por outro número que tivesse aqui no lugar de x, porque eles estão na diagonal. Mas eu posso simplificar isso com isso, horizontal. Eu posso simplificar isso com isso. Então, fica a seu critério. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar logo aqui, ó, 40.000 dividido por 2.000. Quanto é que dá? 20.000 aqui em cima e aqui embaixo fica 1 metro. Pronto. Dá para simplificar mais coisas? Dá. Eu posso simplesmente cortar aqui, ó, 2 casas daqui com 2 casas de cá. É possível? E agora, se você quiser, daria até para simplificar mais, você pode fazer logo a multiplicação cruzada. Então vai ficar 200 multiplicado por x, 200x. Isso vai ser igual a 36 multiplicado por 1, dá 36. Beleza. Fazendo essas continhas, x vai ser igual a 36 dividido por 200, e aí a gente pode novamente simplificar, porque a gente pode simplificar aqui por 2, ó. Simplificando por 2 vai ficar 18 em cima e 100 embaixo, e 18 dividido por 100, fazendo essa continha, a gente vai encontrar exatos 0,18 segundo. E, portanto, a resposta correta é a letra C.